Muito se especula se o crescimento da audiência nos veículos de comunicação no período da pandemia deve ser o fato da orientação sobre o ficar em casa e com isso sobra tempo para as pessoas se informarem ou se toda essa busca foi gerada por causa da quantidade de desinformação que vem surgindo ou quem sabe as duas coisas. O assunto que iremos abordar hoje é a audiência e confiança em tempos de pandemia. A subida das audiências está ligada à grande credibilidade que o meio de comunicação tem na sociedade, ainda mais em um período de atualizações instantâneas de informações. Estudos divulgados pelo grupo de comunicação BBC mostram que este novo momento também está diretamente ligado ao rádio. O rádio segue fenomenal entre os meios de comunicação e é a mídia que mais cresce em audiência. Tudo isso se atribui ao fato da velocidade em que a notícia pode ser circulada no rádio, se comparado aos outros veículos de comunicação. Sem falar da praticidade, já que é possível ouvir a notícia enquanto outra coisa é feita simultaneamente. Em tempos de coronavírus, a permanência das pessoas em casa também alavancou a retenção do público em diversos setores. As pessoas passaram a acompanhar mais o que acontece e se mantiveram atualizadas sobre tudo, até mesmo como uma forma de descompressão durante o isolamento social. Prova disso é o reality show da TV Globo, Big Brother Brasil, que bateu recorde de audiência desde sua edição de 2010. O BBB, que já fazia sucesso antes da quarentena, depois passou a fazer ainda mais, completando 3 meses, ultrapassando a marca de 165 milhões de pessoas alcançadas na audiência acumulada do PNT, que é o Painel Nacional de Televisão. Além de passar o tempo com reality show, novelas, filmes e até mesmo lives musicais, o que fez grande parte das pessoas procurarem os veículos de imprensa foram as enxurradas de fake news, que foram surgindo e continuam até agora sobre a Covid-19. A Covid-19 trouxe ao mundo medo, incertezas e também muita desinformação. As notícias falsas estão sendo compartilhadas com força total nas redes sociais, principalmente aqui no país. Em um momento de crise sanitária histórica, a busca por informações confiáveis aumentou entre os brasileiros. Pesquisas feitas nos primeiros meses de quarentena em todo o país indicam que a televisão e os jornais ainda são considerados os meios de comunicação mais confiáveis para quem deseja se informar sobre os principais acontecimentos relacionados ao coronavírus, suas consequências e os números sobre contágios e óbitos no Brasil e no mundo. No mês de março, o Datafolha divulgou um levantamento mostrando que 61% das pessoas confiam nas notícias sobre a crise veiculadas por emissoras de TV, 56% nas dos jornais e 50% nas emissoras de rádio. O índice de confiança em redes sociais como Facebook e WhatsApp é de apenas 12%. Na TV Globo, as estatísticas sinalizam que a pandemia mexeu com o interesse dos jovens pelo jornalismo nos últimos meses. Entre março e junho, a audiência da programação ganhou um espaço entre o público de 15 a 29 anos. Foram 8 milhões e 900 mil brasileiros nessa faixa etária, o que significa 450 mil a mais que nos 4 meses anteriores ao início da quarentena. Em uma tragédia que fez mais de 1 milhão e 300 mil vítimas fatais em todo o mundo desde janeiro e afetou até as economias mais sólidas, não há muito o que comemorar. No setor da imprensa, pelo menos há um motivo: o reconhecimento como fonte confiável por várias pesquisas no momento em que a informação de qualidade era literalmente uma questão de vida ou morte. Nos últimos tempos, a imprensa vinha de uma fase em que sua credibilidade estava sendo muito atacada, mas como agora existe muita informação a ser checada, a cobertura de Covid-19 está servindo para revalorizar o jornalismo profissional. Isso mostra, para algumas pessoas, a importância de existirem os jornalistas profissionais independentes checando fatos, números e mostrando a realidade de um país completamente desigual. O trabalho mostra porque o jornalismo profissional e os jornalistas que vêm sendo atacados pelo governo são tão necessários nesse momento. Para comentar sobre o novo comportamento do público na pandemia e também sobre o problema das fake news, quem conversa com a gente hoje é o jornalista Marcos Lacerda, chefe de redação da rádio Band News FM Rio. Lacerda, primeiramente obrigado por ter cedido parte do seu tempo e por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Desde o momento em que toda essa situação se tornou oficialmente uma pandemia, quais mudanças você percebeu nos ouvintes da rádio? Os ouvintes começaram a querer entender mais o que era a doença, a questionar muito, né, o que poderia ser feito. Lá atrás, parece que foi há muito tempo, nós não temos nenhum ano ainda, a máscara não era uma questão obrigatória, era para deixar somente para profissionais de saúde, então assim, era tudo muito novo ainda, né? Então a discussão, o debate ficou muito centrado no que era aquilo que estava chegando, né? O que a gente poderia prever, o que
poderia acontecer daqui para frente com todos nós, né? Era uma incerteza absurda, bem maior do que hoje. A gente tem uma projeção de uma vacina, a gente já entende um pouco mais a doença, a gente sabe que quando pega não se tem uma noção de como será a reação da pessoa, mas tem uma tranquilidade um pouco maior que os médicos estão mais experientes, tem alguns tipos de medicamento que podem auxiliar, não são eficazes no coronavírus, mas ajudam a frear um pouco mais a doença, enfim. Os questionamentos foram muito em cima disso, né? A percepção do ouvinte, a mudança dos ouvintes foi essa, né? Querer focar exclusivamente na doença e não tinha nenhum outro debate que poderia acontecer, né? Enlouquecidamente os ouvintes ligando aqui para a redação perguntando sobre a Covid. Em relação à audiência, o que se esperava para esse momento de crise? É percebido um engajamento maior do público? Sim, tivemos um engajamento muito maior. Por exemplo, a gente pode acompanhar nas nossas lives no YouTube o aumento de pessoas lá no início, em março, abril, maio, pessoas ficarem em casa, né, querendo se informar. Mas assim, a gente teve um aumento expressivo de ouvintes, porque era tudo muito novo, todo mundo queria se informar. Mas a partir do momento que todos já se informaram, que as coisas voltaram meio que ao normal, a nossa audiência também voltou ao normal, porque as pessoas saíram de casa, trabalhando, não ficava direto na rádio. Você acredita que o medo das pessoas por não saberem o que estava acontecendo de fato, no início da pandemia, fez com que elas se interessassem mais em se manterem informadas por fontes oficiais? Com certeza, um aumento absurdo de dúvidas, de questionamentos, de checagem com a gente. Não, eu recebi aqui que, sei lá, vinagre com óleo ajuda a curar a corona. Entendeu? Não é bem assim. Eu estou entrevistando um médico e aí era aquele festival de perguntas de diferentes tipos para o médico. O infectologista se pega ou se não pega. Foi uma avalanche muito grande de dúvidas e de ouvintes querendo entender, né? E esse é o nosso papel, né? Nós somos uma fonte oficial de informação e a gente tem esse compromisso de levar para o ouvinte o que é verdade, de tranquilizar ou de deixá-los preocupados com o que estava chegando, de alertar. E eu acho que na fase mais crítica a gente cumpriu o nosso papel. Na sua visão, qual o perigo da desinformação e a importância de uma informação apurada? O perigo da desinformação, por exemplo, no caso da Covid-19, é uma questão de saúde, né? Você conversar com uma pessoa e ela cismar que se tomar um chazinho de boldo pode ir para a rua sem máscara, que não vai pegar coronavírus, ela vai pegar e vai morrer. Quantas pessoas que propagaram a desinformação morreram por conta da Covid? A gente tem vários casos de extremistas que achavam um absurdo, que pegaram a doença, que morreram, porque mesmo com a doença não aceitavam que estavam com a doença, ou tomando determinado medicamento que não é eficaz para o tratamento da Covid, que não vai reagir bem naquela pessoa, mas abraçaram aquilo ali e morreram. Outros também morreram mesmo fazendo tudo certo, ok? Entendemos. É uma pandemia, era tudo muito novo. Mas a informação, quando a gente fala, tem que ser apurada, ainda mais nesse momento muito complexo. E foi um momento que teve muitas informações deturpadas, diferentes, que mudaram com o passar do tempo. Eu comentei agora há pouco aqui, a questão da máscara era antes não utilizem máscaras, deixem as máscaras, as luvas para os profissionais da saúde. E aí a gente começou a ver que não, tinha que usar a máscara. A OMS mudou a regulamentação. Meus ouvintes, antes vocês falavam sim, porque a fonte oficial falava que não era para usar e agora é para usar. Então a gente tem que usar a máscara, que vai melhorar a nossa situação, vai amenizar um pouco mais do que é isso. E a mesma coisa, a cloroquina, ivermectina, nita, enfim, vacina BCG agora, tudo isso são os órgãos oficiais que vão falando. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, por exemplo, cloroquina. O presidente Bolsonaro falou que a cloroquina é eficaz. O presidente é médico? Vamos perguntar para o Ministério da Saúde. É eficaz? Não. A gente está estudando a eficácia. Então, há um estudo de eficácia, não que é eficaz. Vamos falar com o infectologista. O estudo que está sendo feito pelo Ministério da Saúde é eficaz? Aí vai o infectologista que está lá no front e vai falar, olha, a gente testou com fulano, ciclano, beltrano, deu certo. Outras pessoas não deram certo. Então, não se tem como cravar a doença. A gente vai e traz a informação correta para as pessoas. A gente dá todos os lados, todas as posições. Acho que isso que é
a mais importante, não ficar com um único caso e dizer que esse caso é verdade. Esse episódio utilizou áudios da TV Globo, Record TV e Portal UOL e teve roteiro, produção e edição de Guilherme Persil e Juan Couto. Ele é parte do nosso trabalho de conclusão de curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da Unicarioca no Rio de Janeiro. Obrigado pela companhia e até a próxima.